para ver essas questões de hotelaria, parques, enfim, tem que sair o decreto novo amanhã e tem uma série aí de questões que a gente estava alinhando junto com vigilância sanitária e turismo, né? Faz parte, né? Muito bom. Rafa, então, primeiro, bem-vindo às lives do Convention. É um prazer estar falando contigo. Nós já estamos tendo essas lives aí há pelo menos umas 3 a 4 semanas, e o objetivo, obviamente, é provocar esse estreitamento de informações, essa troca de medidas, de ideias, de protocolos, tudo aquilo que a gente puder fazer com inteligência e com parcimônia, com empatia, em relação ao momento que a gente vem vivendo dessa pandemia, que acabou mexendo, né, com a vida de todos, a vida emocional de cada cidadão, a questão institucional enquanto imagem do nosso destino de Gramado, enquanto negócios de todo o empresariado, das entidades, que a gente quer, junto contigo, fazer um bate-papo dinâmico, descontraído, para mostrar para quem está nos acompanhando, e a gente pede, obviamente, que o público também possa estar interagindo conosco, do que nós estamos fazendo enquanto sociedade civil, enquanto poder público, enquanto entidades, junto também com as ações que a região das Hortênsias vem tomando, exemplo de Canela, São Francisco de Paula, São Chico e Picada Café, para o momento comum que a gente vive, que é essa retomada a curto, médio e longo prazo. E tudo aquilo que a gente vem falando desse binômio saúde e economia, que realmente é uma equação imprevisível e que cada dia... Tudo aquilo que a gente vem falando... Né? Rafa, por favor, seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Então, realmente, a gente está vivendo aí um momento sem precedentes. Acredito que todo mundo, né, tá pairando aí uma série de dúvidas, uma nuvem de dúvidas, né, e realmente Gramado, né, enquanto destino turístico, ele é visto, a cidade é vista como uma referência, né. Hoje mesmo, né, de ontem para hoje, eu estava trocando ideias, né, entrou em contato com a secretária de Turismo de Monte Verde, Minas, né, entrou no estado do Espírito Santo, né, diversos outros secretários de turismo, destino de Santa Catarina, buscando as referências em Gramado de como proceder, em função de nós termos aí um desempenho em termos de controle do contágio, né, que está sendo visto com muito bons olhos, e realmente, né, ainda bem, né, nós temos aí um cenário muito bem controlado do coronavírus, né, e a cidade ela tem comunicado, nível de país, uma imagem positiva, né? Não digo só a nível de país, porque inclusive já veio alguns feedbacks internacionais, né, de que Gramado está conduzindo muito bem, né? Mas realmente nós sabemos, né, que pairam muitas incertezas, né, na cabeça do empresário, né? Nós estamos na prefeitura aqui solidários também a essa situação, porque a gente sabe que não é poder público e iniciativa privada como nós e eles, né, e sim é um somatório de esforços. A gente tem que trabalhar junto, porque o turismo é o nosso negócio público-privado. Então, realmente, é fundamental que a gente se dê as mãos, que a gente se escute nesse momento, né, veja, né, é como é como dirigir um carro numa neblina espessa, né, e com muitas pessoas falando no banco de trás, né. Então, a gente tem muita informação de todos os lados, né, e está todo mundo numa situação assim, né, quais as decisões corretas a tomar, né. Então, acho que realmente é ir sentindo o cenário, trocando ideia, conversando e buscando referências, né, que a gente possa aplicar no curto, no médio e no longo prazo, né, que realmente a gente vai conseguir achar saídas mais adequadas, né, para essa crise, né. Exatamente, Rafa. A gente está vivendo realmente uma montanha-russa. A gente comentava antes pelos grupos, até colocar aqui, né, Rafa, a gente pertence como colega ao I3, que é um grupo de informação, inovação e inteligência de Gramado, e a gente vem como esse board técnico de pensamento, buscando conversar, entender e criar soluções e estratégias de planejamento a curto, médio e longo prazo para a cidade, a fim de impactar positivamente a vida das pessoas. E realmente, nesse sentido,
nós estamos acompanhando enquanto entidade também, enquanto empresário do setor do turismo, como haja vista que a gente organiza, né, a Gramado Summit, o Chocofest e o Festures, a gente está muito conectado com os diferentes players do mercado. Então, aquilo que tu bem comentavas, o mercado internacional hoje está cada vez mais próximo de nós. Se nós já somos uma referência no Brasil como case, como modelo de negócio para Nordeste, Norte do país, para o Sudeste, para o Centro-Oeste e, obviamente, para o Sul do Brasil, que é o nosso grande consumidor, nós passamos ao longo dos últimos anos, através desse rico trabalho desenvolvido aí pelos diferentes secretários, pelos eventos, pelos empresários, de promoção, de divulgação do destino e também de aparelhamento do nosso setor turístico para ter qualidade, hospitalidade, um receptivo bacana, o desenvolvimento do setor dos parques, do setor chocolateiro, do nosso comércio, da gastronomia. Quer dizer, Gramado soube se inventar através dos eventos, soube se reinventar, e no momento que a gente tem um colapso que é o coronavírus nas nossas vidas, a gente está buscando agora se reinventar da reinvenção, né? Então, a gente passa a ter um cenário incerto, um cenário de improbabilidades, mas que a gente tem como responsáveis pela condução do segmento do turismo, buscar dar algum norte para o cidadão que está aflito, né? Que está todo mundo preocupado com como vai ser a saúde de Gramado, se Gramado tem condição, no momento de uma abertura, e a gente falava muito isso no grupo, né? Condições sanitárias adequadas e estruturais de poder, daqui a pouco, não dar um colapso no sistema de saúde ou uma sobrecarga nas UTIs por falta de respiradores. Como é que nós vamos lidar com a abertura do mercado, com a ansiedade do empresário e, obviamente, do poder público, porque os negócios estão congelados, poucas são as atividades do turismo que estão retomando. Como é que, no teu entendimento, Rafa, a gente está procurando dar o passo da maneira correta? Fala um pouquinho para a gente disso. Então, a gente sabe que toda a construção ela tem que ser feita com extrema responsabilidade, né? Normalmente, crises econômicas já têm diversas receitas estudadas ao longo do tempo, mas uma crise de saúde que gera uma crise econômica é um fato completamente novo, né, nessa magnitude, até porque a última grande pandemia, né, dessa maneira, ela ocorreu há mais de 100 anos. Né? Então, e não era um mercado globalizado, né, então realmente se fala numa crise, uma mudança sem precedentes. Né? Alguns dados importantes, né, a gente, em Gramado, naturalmente, é uma questão de cultura e de valor. Eu acredito que uma cidade que se propõe a parar na faixa de pedestres, quando tem uma pessoa atravessando, isso é um sinal de respeito. Respeito, sobretudo, à vida, à integridade da pessoa, né, e uma preocupação com a pessoa. Né. Naturalmente, não era de se esperar algo diferente de Gramado no que toca à saúde. Né. No momento em que existe um risco, digamos, de disseminar uma epidemia na população de Gramado, que eu, sinceramente, considero o ativo mais precioso do turismo de Gramado, porque belezas naturais, ok, né? Isso é um acidente da natureza, né? Uma bela arquitetura, parques, hotéis, bons hotéis, se constrói, né? Só que da forma que foram construídos e com tamanha resiliência e compromisso do bem feito em tudo, isso é inerente ao povo de Gramado. Esse é o nosso ativo mais precioso. Né? Gramado se reconstruiu nos diversos ciclos que ela enfrentou, do móvel, do calçado, enfim, a cada fim das malhas, né? Uhum. E onde a cidade ela entrou, botou o time em campo, foi para dar show, sempre foi isso. Né? Então, o povo de Gramado, ele é um povo, né, que, além daquele conceito de resiliência, né, se fala do conceito do antifrágil, né, que realmente é essa questão
as tempestades digamos, não é aquela capacidade de tu voltar ao teu estado normal depois de uma tempestade ou de uma ventania, como usando o bambu por comparação, mas sim voltar mais forte. É o que Gramado tem provado, ela sempre voltou mais forte. Então, naturalmente, a gente tem essa característica, tem que cuidar do nosso povo, a gente tem que ser responsável pelo nosso turista, porque, querendo ou não, a Gramado é uma cidade pequena, 36 mil habitantes. Muita gente quer estar em Gramado, quer vivenciar Gramado, ou seja, ela gera aglomeração. No estudo do nosso plano diretor novo, né, tem sido falado que Gramado é um centro urbano denso e compacto, e assim ele deve continuar sendo para preservar a paisagem e a ruralidade. Ou seja, a gente já é denso e compacto e a gente vai colocar grandes multidões de pessoas dentro de uma cidade. A gente viu como o coronavírus chegou na Europa, né? Existem estudos que mostram que foi através de uma pequena cidade de montanha, onde houve uma grande aglomeração de pessoas e ali começou a disseminação em massa do coronavírus na Europa. Naturalmente, a gente não quer essa imagem de marca para Gramado, como a cidade que aglomerou e foi culpada por trazer, ou por uma tragédia que seja de saúde, ou uma tragédia funerária, enfim, a gente precisa realmente ter essa responsabilidade. Quando fala em Gramado, lembra encantamento, lembra romantismo, lembra boa gastronomia, lembra experiência, o Brasil que deu certo. É esse o conceito que Gramado muitas vezes apresenta e que realmente é fora da curva. A gente não quer perder ou macular a imagem do destino a longo prazo. Naturalmente, a gente tem também uma responsabilidade imensa ao saber que quase 90%, no último levantamento do Sebrae, né, a gente vê que 79% da matriz econômica de Gramado é comércio e serviços e 20% indústria, 1% agricultura. Considerando que a gente tem uma indústria chocolateira, cervejeira, né, enfim, a indústria de móveis, enfim, ela foi reduzindo com o passar do tempo, siderúrgica, enfim, então todos os bens de consumo reduziu, né? Então bens de consumo duráveis, digamos, né? Os bens de consumo permaneceram, os bens duráveis reduziram. Então a gente sabe que boa parte da indústria de chocolate e de cerveja depende do turismo. Existe uma estimativa que 60% da nossa produção de chocolate é vendida em Gramado, depende do turismo, né? É um mercado que também precisa se reinventar. A experiência que Gramado hoje pode oferecer fora do território de Gramado também é o chocolate de Gramado, que hoje já tem um endosso nacional como capital brasileira. Então, Gramado pode ser... Um título maravilhoso para nós, né? Sem dúvida. É maravilhoso, realmente é um reconhecimento, muito além do prazer do chocolate de Gramado, o reconhecimento da força empreendedora de Gramado, do poder transformador de Gramado. A gente viu aí, fala do Jaime Praver, né, um odontólogo que era apaixonado... Que foi a Bariloche, se apaixonou... E a questão, ele subia de trem com a avó dele, se apaixonou por Gramado quando era jovem, adolescente ainda, se formou odontólogo, veio para Gramado, empreendeu na gastronomia, foi para o chocolate depois de uma viagem para Bariloche, né, e transformou, de certa forma, a vida dele e a indústria da cidade de Gramado, né? Hoje a gente vê que foi uma força visionária empreendedora que fez isso. E muitos outros empreendedores que vieram depois e consolidaram essa vocação chocolateira de Gramado. Então, e o detalhe, né? A indústria chocolateira, a primeira loja de chocolate foi inaugurada no 4º Festival de Cinema, ou seja, foi aquele buzz que foi gerado com os artistas locais. Década de 70. Exato. Que levou a fama do chocolate de Gramado para o Brasil. Então, a gente vê o turismo nascer do chocolate, quer dizer, o chocolate ganhou o mercado com o turismo, né? E hoje o turismo ganha o mercado com o chocolate. Então, com certeza. É a marca de Gramado, né? Então, tem essa questão da gestão da nossa marca enquanto cidade também nos traz para o compromisso, porque além do gerenciamento da saúde e do cuidado da população, a gente tem que cuidar de uma marca que tem um valor de mercado imenso e que não pode ficar maculada a longo prazo, né? Então tem uma série de preocupações aí. Rafa, resumiu muito bem isso, porque a responsabilidade, o comprometimento com tudo que foi construído, né, pelos nossos antepassados, por empreendedores que fizeram da cidade chegar aonde ela está hoje. E, principalmente, saber lidar num momento de recuperação, de pós-Covid, que é um momento incerto, mas que a gente tem que preservar tudo o que foi feito para que justamente a gente não torne Gramado algo inseguro, e a gente falava isso.
Gramado conquistou a alcunha de ser o destino número 1 do Brasil em segurança. Antes falávamos em segurança, não segurança sanitária, mas numa segurança contra a criminalidade, contra a drogadição, pelos excelentes serviços que são prestados pelas nossas polícias, pelo apelo que tem a comunidade engajada nesse processo. Nós acabamos criando essa roupagem e essa marca muito bacana. Mas agora a gente fala em segurança de saúde, onde a saúde vai ser o fator número 1 de um viajante. Então, o que a gente vem observando? Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, destinos, grandes destinos indutores do nosso turismo, hoje estão sucumbidos por uma situação de valas comuns, enterros triste, melancólico, que a gente olha, se sente muito infeliz ao observar e ao acessar uma rede social, ao ligar uma televisão, a escutar um rádio, a compartilhar informações do que está acontecendo em nível de Brasil. E se a gente transportar isso hoje para a nossa realidade, a gente tem que levantar as mãos para o céu e realmente agradecer que nós tivemos apenas 2 casos confirmados lá no início da pandemia, né? Onde essas pessoas se recuperaram maravilhosamente bem, ficaram em quarentena e hoje voltaram para os seus destinos. E desde lá, a nossa região não registrou mais nenhum caso. Só que isso não nos permite abrir sem critérios, abrir de maneira irresponsável. E nós estamos observando, e aqui fica mais uma vez um apelo público para que as pessoas tenham consciência do uso adequado da máscara, do álcool gel, de procurar manter um certo distanciamento de aglomerações. Quer dizer, embora a gente esteja numa situação mais favorável em relação a outros destinos, e realmente estamos falando nisso até como Rio Grande do Sul, acompanhando o que o nosso governador Eduardo Leite falou na semana passada na live com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, com o presidente da Brasel Nacional, o Paulo, e o infectologista. Nós temos uma situação privilegiada de momento. Isso não significa que ali na frente o pico não vai acontecer e a gente vai ter que fazer um novo lockdown e daqui a pouco está todo mundo apavorado. Então, vamos procurar prevenir. Abrir, não é verdade? Vamos abrir, mas abrir de uma maneira inteligente. Que cada atividade econômica ela possa sofrer o menor impacto possível para a gente preservar o ouro que a gente tem na mão, que é a imagem e a marca do destino, esse marketing maravilhoso aí, construído com várias mãos. Justamente, a gente parte do pressuposto que todo marketing, inclusive de destino, ele tem que ser baseado em verdade, né? As histórias que uma marca, um destino contam, elas têm que ser sobretudo verdadeiras, né? E existe uma grande força no branding que fala que a tua marca ela é muito mais o que os outros falam de ti do que aquilo que tu comunica, né? Então, a percepção do turista, a percepção do cliente, ela é soberana. Né? Nesse sentido, a gente tem esse poder já de marca, essa força que Gramado já construiu ao longo do tempo. E aí eu acho que é um dos grandes trunfos da diversificação econômica de Gramado. Né? Gramado é um nome que vende experiência, prazer, bem-estar, organização, enfim. Através desse conceito que a gente já tem, né, do nome da cidade, né, tem uma pergunta aqui que o Eduardo Pezzi... Eduardo Pezzi, isso mesmo. Um alô para o Eduardo e para os demais, né? Isso, agradecer ao pessoal, né, que já está participando aí com a gente, né, comentou, está comentando aí. Eduardo, assim, realmente, as estratégias que estão sendo pensadas, eu acredito que, enquanto poder público, né, a gente já está trabalhando na questão do nosso plano de comunicação, do destino agora para a retomada do turismo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o público-alvo e o mercado em seguida, mas sim, eu acredito que não apenas do poder público, mas sim da iniciativa privada, precisa surgir esse feeling de como tu mantém o teu produto e a tua empresa, a tua marca na cabeça do teu cliente à distância. Né? Uma coisa que eu estava me perguntando muito, né? Como viver Gramado à distância? Se os turistas não podem vir a Gramado, como que ele consome Gramado da casa dele? A gente pode oferecer desde serviços, por exemplo,
lives que a gente faça na nossa empresa, um restaurante ensinando a fazer determinado prato, um hotel ensinando a fazer um drink, o chocolate vendido online, marcar presença, pensar seja em anúncios ou vídeos em si, nas mídias onde os teus clientes estão consumindo, né? Se eu tenho um produto em Gramado que é para crianças, então, de repente, eu vou investir talvez num vídeo voltado ao mercado infantil, para mídias sociais, para canais onde eu possa colocar, ter esse alcance e manter o contato com o cliente, né? Principalmente, eu acredito, a rede social, ela rompe uma barreira, digamos, da comunicação com o cliente, né? Te permite muito mais interação, saber direto o que o teu cliente está pensando, ouvir dele a opinião, interagir e mostrar também através dos assuntos que são afins à tua marca, e não somente compre, promoção, isso, aquilo. Pode falar sobre os interesses do teu cliente. Teu cliente é um cara que vai lá para o teu hotel e ele curte muito gastronomia, curte muito o interior de Gramado, então fala sobre isso, traz assuntos afins, então te mantém presente através da tua presença enquanto marca e leva o teu produto ao teu cliente para que ele possa vivenciar Gramado e se lembrar de ti enquanto ele não pode vir. Então, acho que muito disso, né, parte também da iniciativa de cada um, e a gente tem nosso plano de comunicação voltado também para o nosso mercado, principalmente aí gaúcho no segundo semestre, né? Que vai vir com força. Com certeza, Rafa. E tanto que um dos propósitos dessas lives, ou desses engajamentos, é fazer com que a gente permaneça com o nosso cliente ativo. Ou seja, nós não podemos perder do nosso cliente o desejo de consumir Gramado. Embora a gente esteja observando essa mudança comportamental na nova economia, quer dizer, todos nós, de uma maneira ou outra, fomos, além de sermos atingidos, impactados pelo coronavírus, estamos observando que a inovação, que a tecnologia, ela está, sim, a nosso favor para monetizar, para rentabilizar o nosso negócio e também para criar uma forma, talvez, híbrida entre essa junção cada vez maior do online e do offline, do presencial com o digital. A gente vê enquanto eventos, né, o repensar de como a gente vai provocar essa retomada no segundo semestre, que é o que a gente espera que as coisas já estejam mais normalizadas, para que a economia lentamente volte a se recuperar. E, enquanto isso, nesses meses de abril, maio, junho, vamos trabalhar o planejamento, vamos trabalhar o relacionamento online, vamos engajar as pessoas no fortalecimento de marca. Eu acho que esse é o grande foco. E mais, serve como preparo, Rafa, que todos nós, no nosso negócio, a gente possa observar o que de errado eu vinha fazendo. Como é que eu posso startar um novo momento de acordo com um novo perfil de consumo? Né? Exatamente. É um desafio. E nesse sentido, olha só, o nosso parceiro Josiano, um abraço para o Josiano, né? Josiano, um grande líder aí da gastronomia da nossa região, ele está colocando aqui, Rafa, quanto à flexibilização não seria importante a abertura de dentro para fora, por exemplo, as escolas abrindo antes dos hotéis, preservando assim o controle e a maior possibilidade de mapeamento, quer dizer, um pensar que não apenas uma atividade pode abrir, como é que fica? Bom, eu com a minha filha em casa, tu com as filhas, é um novo momento, né? Que todo mundo passa a vivenciar nessa quarentena que, eu já digo, já passou, a quarentena já ficou, ela está acontecendo, e é muito legal porque a gente vai se reinventando como pai, como marido, como amigo, como colega de trabalho, como tudo. E isso é muito interessante. E está aí a situação das nossas escolas da educação. Então, vamos ver como a gente reestrutura isso dentro desse novo momento. Exatamente. O que acontece, né? A questão da educação, né? Existem diretrizes também que vêm do Estado, né? A respeito das políticas, né? Que afetam a educação. Mas, bem, nós temos aí uma realidade que, independente se nós começarmos agora com as escolas, ou se nós começarmos depois da hotelaria, por exemplo,
o que vai acontecer é que as crianças elas terminam sendo um vetor de contaminação cruzada aí nesse aspecto, né? Então, digamos, a boa parte dos pais trabalham na cadeia produtiva do turismo, né? Na cadeia produtiva do turismo, você tem contato com inúmeras pessoas oriundas dos mais diversos lugares. Naturalmente, no momento em que já existe uma estatística na China, 80% das transmissões ocorreram dentro das próprias casas das pessoas, por isso que eles começaram a isolar em hospitais todos os casos possivelmente suspeitos, né, de Covid no final da curva deles, né? Mas o que acontece? No momento em que eu contamino, por exemplo, uma criança, né, por eu ter contato com alguém de fora, essa criança vai para a escola, ela está sujeita, porque as crianças elas não têm um controle muito, por mais que o professor tente, numa turma que vai lá 15 crianças de 4 anos, o professor não vai conseguir que eles mantenham 2 metros de distanciamento entre eles e que tenham 100% de higiene em todo o tempo. Naturalmente, uma criança pode contaminar uma sala inteira. Essa sala, digamos, né, que seja 15 crianças, vão para 15 famílias lá com 3, 4 pessoas, e que vão voltar para os hotéis e para os... Né, enfim, a gente sabe que existem muitos ensaios de protocolos, mas a nossa realidade turística nos faz extremamente diferentes. Então, realmente, a gente vai precisar voltar, mas um passo por vez, né? Eu acho que é importante a gente ter um cuidado, porque no momento em que a gente abre a hotelaria, já admite determinado risco, né? No momento em que a gente abre a escola, a gente vai estar permitindo a exponenciação do risco. Então, uma medida de cada vez. Nesse sentido, se a gente começar com a escola antes da hotelaria, a gente depois não tem como parar a escola para começar a hotelaria, né? Então, acho que é importante a gente voltar primeiro com o turismo, verificar como vai se comportar, enquanto isso a gente aguarda as diretrizes do Estado para fazer a reabertura dos colégios, né? Isso vai ter que ser assim, né? E nesse sentido, né, Rafael, o governador Eduardo Leite expôs de uma maneira muito apropriada, né, a condução e esse mapeamento de reabertura, levando muito em consideração a região, o comportamento que se tem nessa região, atividade econômica primordial dentro de cada região versus condição sanitária desse local e o fluxo de turistas e de movimento dos moradores dessa população de cada local. Então, isso tudo é bem importante porque não é simplesmente virar a chave no Rio Grande do Sul e determinar uma abertura. Existe um direcionamento do Estado, mas a gente tem que aplaudir a atitude do governo do Estado, que está fazendo tudo com muita parcimônia e com muito controle para a gente não proliferar e não complicar ainda mais o que já temos. Então, a gente precisa trabalhar muito bem. O hoje, nosso futuro, que é amanhã, ele não seja pior. A gente tem que minimizar, nesse momento, o impacto. E uma das situações aqui, Rafa, que a Simone Basso coloca para nós em relação aos eventos, tá? E a questão dos protocolos que serão adotados em relação à capacidade, população de cada evento indoor, e serve também, Simone, para o outdoor, porque hoje, vamos lá, um estádio de futebol, por mais aberto que seja, uma atividade que envolve aglomeração de pessoas, ela tem restrições. Então, como é que vai ser isso e como é que o governo está lidando com isso? Muito bem. Nós também fazemos parte da ABOC, né, que é a Associação Brasileira de Empresas Organizadoras de Eventos, e como tal, essa entidade nacional, ela vem junto com a Unidestino, da qual também a gente faz parte, junto com a BAV, com a Brasel, com a Associação dos Parques, dos sindicatos de hotelaria, com todas essas, sob o guarda-chuva do Ministério do Turismo, buscando um entendimento, um consenso, um equilíbrio, para, ao retornar os eventos, que serão a última atividade a voltar. Antes da gastronomia, da hotelaria, dos parques, do comércio, nós, enquanto organizadores de eventos, seremos os últimos, junto com o entretenimento, tudo aquilo que envolve aglomeração, eventos, seja ele eventos sociais, culturais, jogos de futebol, shows, enfim, que envolva esse volume maior de gente em contato, sem dúvida nenhuma, a questão que já se observa,
cabines de higienização em eventos, protocolo de distanciamento de congressos, higienização, uso de máscaras, provocar cada vez menor uso correto de papel, de objetos, em preferência a questão digital. Quer dizer, não ter mais uma troca física de cartão, de papelaria, trabalhar tudo hoje com QR Code, com situações que os apps hoje nos proporcionam, e aí entra aquilo que a gente falou, né, Rafa? A tecnologia e a inovação auxiliando, para que a gente não perca o presencial, mas que o presencial respeite todas essas regras e protocolos para a gente poder ter um evento que o evento envolve emoção. Por mais que a gente tenha o online, é diferente de a gente estar juntos, né? Não, sem dúvida. Para dar um abraço, não vai ter um aperto de mão, mas o fato de a gente poder estar enxergando pessoalmente é muito mais agradável, isso nos gera um prazer e um desejo de ter um positivismo no nosso negócio. Acho que é por aí. Essa questão é interessante, essa crise, ela motivou, todo mundo sabia que uma transformação digital estava acontecendo, né? Isso não era segredo e já se vinha falando há anos da transformação digital e tal e tal. Essa crise, ela forçou de tal maneira a transformação digital que a gente teve, de alguma maneira, aprender a usar a ferramenta para fazer live, webinar, enfim, reuniões, né, com as nossas equipes para conseguir manter a produtividade. A gente teve que aprender muitas vezes a usar o NFC para pagar no celular, a gente teve que aprender a usar aplicativos e descobrir funções dos aplicativos que a gente já tinha muito tempo na mão e não usava, e buscar outros caminhos, outros meios. Hoje a questão do marketing digital, né, muita gente sabe fazer muito bem uma vitrine, aguardando que o cliente passe na frente da sua empresa. Mas hoje o ser presença não significa mais a presença física. A gente sabe que a física faz parte, é fundamental, mas o ser presença muitas vezes não é você ter tudo digital, mas tu tá da maneira mais simples para o teu cliente te encontrar, para ele te enxergar, para ele te visualizar. Então, realmente, a gente precisa ter uma visão cada vez mais integrada entre o que a tecnologia pode me oferecer e a experiência presencial também pode me oferecer. Mas se o meu cliente prefere o presencial ou se ele prefere o tecnológico, eu tenho que estar pronto para atender bem nos dois meios, né? E, realmente, o que a gente pensa enquanto poder público de Gramado, na parte dos eventos, da realização de eventos, eles vão acontecer presenciais, havendo segurança para isso. Parte desse pressuposto, né? A gente não vai vender uma segurança que não existe. Isso é básico, né? Então, nesse sentido, a gente vai buscar os meios para poder oferecer essa segurança, para realizar um evento presencial. Agora, se porventura não for possível oferecer essa segurança, a gente prefere não fazer ele presencialmente. Então, naturalmente, a gente tem que ser responsável em tudo que a gente faz, né? Mas, realmente, ser presença é estar presente onde o teu cliente, onde o teu, digamos, teu stakeholder deseja, né? Fundamental isso. Com certeza, Rafa. E nesse sentido, compartilhar com todo mundo que está nos assistindo que nós estamos em conjunto buscando um ordenamento dos eventos do segundo semestre. Muitas das perguntas que acabam surgindo e colocando, que impacto tem uma sobreposição de eventos? Como é que a gente consegue reestruturar os eventos na medida que um não compita com o outro e não interfira e que tenha-se um equilíbrio da ocupação a partir de agosto, que é o que se pressupõe. A gente estava vendo isso na semana passada, na nossa reunião com as entidades e com a Gramado Tour, né, em que se apresentou, por exemplo, um Natal Luz com 101 dias, já começando no dia 20 de outubro, finalizando em janeiro, 30 de janeiro, 31 de janeiro de 2021, e também um festival de cinema marcado já para agosto, com um fórum de estudos turísticos. Temos a perspectiva final de setembro, início de outubro, com a Gramado Summit, com a Festejar, em novembro com o Festures. Além disso, a gente também, como convention, conseguiu reorganizar com alguns promotores o adiamento do Congresso de Neurologia, Congresso do Cérebro, eventos de Direito,
da área de administração e engenharia, para que a gente possa provocar essa onda positiva no segundo semestre, mas, claro, tudo isso vai depender do comportamento e da evolução do quadro viral nesses próximos meses. A gente tem o plano A, o B, o C, na verdade são vários planos que a gente tem, a exemplo do que acontece hoje nas atividades, a gente ouvindo muito como fãs do futebol, quando que retorna o Inter, o Grêmio, o Flamengo, eles estão vivendo a mesma incerteza e insegurança que nós enquanto eventos. Está tudo parado, a gente observa no mundo, porque Gramado, o cliente de Gramado é um cliente internacional, é um cliente do mundo, é um cliente viajado, é um cliente que está acostumado a ter grandes experiências. E nesse sentido, a gente tem que estar muito bem preparado para a gente não perder o caminho. E se eles escolhem Gramado, Canela, a nossa região como destino para a realização do seu negócio, que esse evento ele seja realizado da melhor forma possível. Se ele vai ser enxugado, reestruturado, se vai trazer o digital para dentro dele, vamos fazer disso uma solução positiva, né, Rafa? Exatamente. Se é para botar o time em campo, tem que ser para dar show. É isso que eu penso realmente enquanto Gramado, né? É uma responsabilidade imensa ter a gestão da marca da cidade para conduzir. Porque, naturalmente, decisões erradas podem nos levar a um prejuízo de longo prazo. A retomada da crise a gente sabe que vai levar algum tempo, não vai ser em 6 meses que o mercado de Gramado vai voltar ao patamar anterior, até porque nada vai ser igual, acredito, ao que era antes, até em função das próprias exigências que o turista vai estar fazendo. Mas, naturalmente, as medidas estão sendo tomadas aí para a gente poder oferecer uma maior segurança aí na questão da crise, né? A questão, então, do Nataluz prorrogado, né? Acredito que foi uma boa ideia nesse momento, né, realmente, em função de que a gente já vinha, se a gente for pensar no Nataluz como produto turístico, tá? O que diagnosticou a pesquisa da Gramado Tour? Que a primeira palavra, na nuvem de palavras do Nataluz, na pesquisa, foi lindo, a segunda, mobilidade ruim, né? Então, a experiência de Gramado, ela estava sendo prejudicada pelos momentos de pico do Nataluz. A gente percebeu... questão da água, né? Exatamente, e a própria questão da água, a experiência do gramadense foi muito prejudicada também em função disso. Isso. E outro fator, as pessoas que vieram para Gramado pela primeira vez no Nataluz avaliaram pior a cidade de Gramado do que aquelas que já estavam voltando pela segunda, terceira e quarta vez. Você diagnosticou que quanto mais vezes a pessoa veio para Gramado, melhor ela avaliou o contexto geral, evento e cidade. Ou seja, o excesso em determinados momentos mostrou que o Nataluz, o nosso evento mais pujante, estava deixando de ser, de certa forma, o melhor momento para apresentar a cidade de Gramado ao turista. Um contrassenso imenso, porque ela está toda enfeitada, está maravilhosa ali, dando espetáculo e as pessoas reclamando, de certa forma, daquele momento que estava muito sobrecarregado. Ou seja, a gente achatou a curva do Nataluz. Então, expandiu o prazo para reduzir os picos, de certa forma, né? Então, nesse momento, deu um prolongamento, sabendo que no mês de janeiro do ano de 2020 foi muito positivo o período de janeiro do Nataluz. Então, a gente já veio nessa pegada, então, para proporcionar um janeiro melhor para o nosso trade e também reduzir esses momentos de altíssimo fluxo que estavam causando incômodo, né, ao usuário, ao nosso cliente da cidade de Gramado, nosso turista e o nosso morador. Então, veio em consonância com isso, né? A questão do calendário de eventos, eu acredito que sim, a gente vai oferecer segurança na questão dos eventos, né? E ficar atentos às medidas sanitárias para que eles possam ocorrer da melhor maneira. Se não for possível atender aquilo que preconizam as normas, de certa forma a gente vai tomar medidas para que eles ou não aconteçam ou aconteçam da forma que eles têm que acontecer. Na questão da hotelaria, o pessoal tem perguntado aí, né, sobre a questão dos procedimentos para a hotelaria. A gente está em uma discussão já bastante ampla, né, há vários dias, sobre qual seria a melhor saída. Para se ter uma ideia, né, a gente tem sido consultado por secretarias de Estado de outros estados, né, como eu comentei, e os principais destinos, os que têm a hotelaria mais bem avaliada, estão procurando saber o que Gramado vai fazer. Porque a hotelaria de Gramado ela é referência Brasil e exterior.
né? Eu estava revisitando o TripAdvisor essa semana e verificando, a gente está com o 20º melhor hotel do mundo na avaliação dos hóspedes. Em hotéis econômicos, o 19º melhor do mundo é de Gramado. No ranking dos melhores serviços do Brasil, primeiro, segundo e terceiro lugar são de Gramado. Hotéis de família tem colocação de Gramado, hotéis românticos, a gente tem vários hotéis colocados. Então, no ranking dos melhores hotéis do Brasil, Gramado está marcando presença em todos. Nos rankings dos melhores hotéis do mundo, 2 hotéis de Gramado estão figurando no ranking. Ou seja, a nossa hotelaria é uma das melhores do mundo, é referência. Então, naturalmente, o nosso protocolo sanitário para retorno da hotelaria não pode ficar por menos. Ou seja, a gente está buscando as melhores referências do mundo, né, dentro daquilo que a nossa lei exige, mas não somente naquilo que ela exige. A gente conversou também com os órgãos aí, ligados, né, os órgãos representativos da hotelaria, né, para conversar, para afirmar esse protocolo dentro daquilo que é factível, mas que nos coloque num padrão de segurança Gramado. Gramado vem de segurança e é isso que a gente vai oferecer, não só vender. Nesse sentido, o que acontece? Nos perguntaram sobre a questão de o que vai ser feito com os pacientes, os hóspedes que apresentarem quadros do Covid. Né? Diagnosticados. Então, assim, a gente sabe que existem 3 saídas possíveis. Né? A pessoa está sozinha com o carro próprio e está em condições de voltar para sua casa próxima, a orientação seria, de certa forma, que ela, né, retornasse à residência, se fosse possível, e ela se sentisse à vontade para isso. Segundo ponto, se o quadro dela for grave, ela vai ser atendida no hospital. Né? E o terceiro ponto, aquele caso que não é nem tão leve e nem tão grave, né? O que fazer com ele? Né? Então, a gente está na discussão agora, né, justamente da possibilidade de nós oferecermos uma estrutura de referência para esses hóspedes que, porventura, desenvolverem quadros, né, suspeitos de coronavírus. Nós entendemos que, numa situação ideal, né, e naturalmente também não seria recomendado manter um paciente com coronavírus num ambiente de comum convívio com outros hóspedes e funcionários que não têm esses sintomas, né? Então, nós estamos agora, nesse momento, avaliando protocolos. Nós tivemos agora, na semana passada, uma reunião com o Moinhos de Vento, o Hospital Moinhos de Vento, que é a referência no coronavírus no estado, no tratamento, né, e tem uma acreditação pela JCI, que é a maior acreditadora, certificadora de saúde internacional, para nós firmarmos, né, talvez uma parceria para a construção, então, de uma certificação, né, num nível, digamos aqui, nível A, já vai ser a certificação pela Vigilância Sanitária de Gramado, a condição para poder abrir, né, que é abrir o hotel, ok, vamos abrir, mas com esse padrão de segurança. Agora, se eu quero oferecer realmente um diferencial para colocar nas minhas redes, no meu site, enfim, que eu tenho um selo de acreditação de uma instituição respeitada, muito além dos gaúchos, respeitada internacionalmente, aí, ok, posso ter essa certificação e contar com os serviços extras dela, a partir de uma opção de cumprir uma série de protocolos que vão ser exigidos por essa certificadora. Se vai ser o Moinhos de Vento, se vai ser talvez alguma outra instituição, nós ainda não temos a resposta porque isso está sendo desenhado de qualquer maneira. Uma certificação feita por uma acreditadora não é uma coisa que fica pronta agora, vai ser uma coisa para pensar em junho ou julho. Mas, naturalmente, nosso protocolo de abertura da hotelaria, a partir da Vigilância Sanitária de Gramado, vai sair antes disso. Mas a questão de poder oferecer um diferencial, é isso que nós estamos nesse momento buscando, né? Muito mais do que o ok público, que a gente tenha uma certeza a oferecer para o público com o qual a gente quer se comunicar. A referência em saúde, quando tu pensa em saúde, em quem tu pensa? Ok, está certificado, então eu vou para o destino que me oferece uma garantia na minha segurança. E dentro disso existe um pacote de outras medidas que precisam ser tomadas, como a questão dos procedimentos do hotel de referência, né, como ele vai funcionar, qual vai ser o custeio, tudo isso está sendo discutido, mas está tudo indicando que deve ser essa, a princípio, a medida a ser adotada, até porque isolar hotéis inteiros é uma coisa muito delicada e estigmatizante também, né? Então a gente vai tomar medidas no sentido de proteger também o nosso trade. Só um momentinho.
E não está com coronavírus, nosso secretário, viu? Deixar bem claro. Garganta seca, não coronavírus. Exatamente. Então, sempre tenhamos, importante, uma água para hidratar, né, Rafa? Importante. Como diziam, né? Água e gargarejo de água e sal é o melhor aí para prevenção. Já diziam os antigos. Já diziam os antigos. Tenho feito. Isso já pedi a minha aqui. Mas olha só, enfim, complementando isso que o Rafael colocou, no momento que cada estabelecimento tiver muito mais do que uma exigência por parte legal, por parte governamental, mas uma consciência de cada empresário em adotar as medidas para o fortalecimento da imagem do seu negócio. Esse é o grande ponto. Vamos lá, desde o início. Como estamos retornando à nossa atividade? O coronavírus está nos fazendo muito mais humanos. O momento de refletir, o momento de olhar muito mais para dentro de nós mesmos, de pensarmos no outro e, nesse sentido, procurarmos, né, Rafa, termos essa união, essa solidariedade. Sempre faltou a nossa região para que a gente possa enfrentar a crise e sairmos fortalecidos dela. Eu queria fazer, nesse sentido aqui, uma consideração. Kevin Ferreira, ele coloca para nós, vocês acham que o isolamento, após a crise, terá contribuído para aumentar o desejo por viagens ou que talvez as pessoas voltem mais timidamente, realizando menos viagens? O que a gente vem observando? Uma mudança, então, de comportamento, que a gente verifica que em curto e médio prazo exista uma maior regionalização do nosso turismo, e a gente já viu esse fim de semana aí pela Borges de Medeiros, e no meu entendimento faltou um pouco de controle, talvez, enfim, eu acho que a galera está passando um pouco, tem que se controlar um pouquinho mais, de ter um público da região metropolitana, Porto Alegre, de Caxias, região sul do estado, o catarinense e até mesmo o paranaense. No momento que nós abrirmos as fronteiras para Uruguai e para Argentina, esse público também vai estar consumindo. Então vai ser um consumo muito mais de micro-regiões do que a gente pensar em ter um turista que vai vir dos Estados Unidos para o Brasil, da Europa para o Brasil, América Latina, e que vai estar vindo para cá, né? O nordestino, o paulista, o carioca, o nortista, esses vão pensar muito mais ao tomar um avião para vir fazer o seu turismo aqui na nossa região, nesse primeiro momento. Então, o que a gente precisa entender? Nós continuarmos com essa consciência de fazermos a abertura gradual, muito bem pensada, e que automaticamente, pouco a pouco, no momento que aquele turista que está num polo emissivo contaminado hoje, no momento que ele se sentir seguro para pegar um avião, vocês podem ter certeza, um dos primeiros destinos que eles vão escolher vai ser a Serra Gaúcha. E para isso que a gente precisa estar, então, muito bem antenado, muito bem preparado para mudar um pouco esse mindset. Sair da questão quantitativa para trabalhar muito mais o poder qualitativo do consumo. Eu acho que é por aí, e o trabalho que vem sendo feito está sendo muito bem pautado nesse sentido, né? Eduardo, assim, nesse sentido é importante, né? Uma coisa que para nós que somos o segmento do turismo, tá? A gente trabalhar a experiência do cliente. O que eu percebo, né? Nós temos aí uma grande chance, né? Primeiramente, parecia que veio para incomodar, né? A questão do TripAdvisor, né? Que todo mundo tem que ficar ligado no TripAdvisor, nos seus rankings em si, né? Porque expõe muito das vulnerabilidades de cada empresa, né? Uma única experiência que desagradar um cliente pode te gerar um monte de prejuízo.
né? Se aquele cliente falou mal de ti no canal, te expôs, de certa forma, isso gera uma perda de mercado, né? O que eu gostaria de ressaltar? Gramado foi colocada no 5º lugar como tendência no mundo pela avaliação dos seus visitantes, ou seja, as experiências, em geral, que são fornecidas pela cidade de Gramado, elas são muito superiores à média dos outros destinos, ou seja, nos colocou num ranking mundial, que para a gente ter essa mídia, digamos, se fosse pagar para aparecer onde a gente apareceu no mundo, seria uma fortuna, seria milhares de dólares em investimento em marketing digital. E foi a experiência que a gente proporciona enquanto destino que nos colocou lá. Aí, enfim, a gente tem Gramado bem avaliada nesse sentido, né? Só que, no entanto, a gente tem que cuidar, né, das avaliações individuais, tá? A Secretaria de Turismo de Gramado, agora recentemente, nós temos aí estagiários que trabalham nas centrais de informações, que é o nosso setor de receptivo turístico, tá? Então, nossas centrais elas estão funcionando em contingência nesse momento, né? Então, é um funcionário em cada posto de trabalho, com as devidas precauções. Os estagiários, a gente trouxe aqui para o prédio da secretaria, e esses estagiários estão fazendo pesquisa, né? Ou seja, inclusive pesquisas relacionadas ao TripAdvisor experiência, dentro dos hotéis, restaurantes e atrações, parques públicos e privados, como estão as avaliações dos clientes, né? A gente vai começar a trabalhar caso a caso, né? Ou seja, monitorar as experiências e prestar apoio para aquelas empresas que talvez estão com dificuldade de aprimorar a experiência que tem oferecido para o cliente. A gente, aqui na Secretaria de Turismo, a gente montou o Business Model Canvas da Secretaria, entendendo a quem a gente tem que entregar valor, né? O trade turístico é um dos nossos clientes, né, a quem a gente deve entregar valor. Então, eu tenho recomendado para as empresas, além do livro Business Model Generation, que é algo que trata do Business Model Canvas, um canvas do modelo de negócio, para que tu tenha muito claro quem é o cliente que tu atende, qual a tua proposta de valor, a forma que tu cria relacionamentos, canais que tu entrega, e toda essa parte de quais são as tuas atividades, teus recursos, parceiros, custos e fonte de faturamento muito claras na tua frente. Eu tenho recomendado esse livro aqui, que é o Value Proposition Design, que ele faz parte dessa gama de livros desse autor, que é o Osterwalder, e é muito interessante que a partir dessas ferramentas, a gente cria uma clareza para definir quem é o nosso cliente, quem é o cliente que a gente quer atrair nesse momento. Porque eu vejo seguidamente as pessoas falando, o público turístico está complicado, a gente está tendo perda de qualidade no público e tal e tal, mas o público muitas vezes é atraído pela oferta, ou seja, o que eu estou comunicando não é só o que eu falo, mas o que eu faço e o que eu sirvo, como eu sirvo, muitas vezes. Então, realmente, assim, eu tenho que ter clareza qual o público que eu quero trabalhar, né? Qual é a jornada desse público, ou seja, desde que ele está me procurando até o momento que ele saiu da minha empresa, qual é a jornada dele. Cada ponto de contato dele com a minha empresa está sendo positivo ou negativo, está fácil de me achar, tá bom de estacionar, enfim, como está sendo a recepção, como está sendo o atendimento, então, nos detalhes. Mapear quais são as dores do teu cliente, né? O que ele não gostaria, quais seriam as frustrações da experiência que tu oferece, e quais são as percepções de ganho, aquilo que vai fazer ele perceber que está tendo sucesso nessa experiência. Mapeia isso, depois só verifica quais são os teus produtos e serviços, os analgésicos que tu tem oferecido, que tu acredita que tem uma das dores que teu cliente tem, e quais são os geradores de ganho para que ele perceba que a tua empresa é a melhor escolha para ele. Depois junta as duas coisas, faz um exercício de ligar. Quais são as dores que ele tem que eu não ofereço analgésico e quais são os analgésicos que eu ofereço para dores que ele não tem, ou seja, que eu estou gastando à toa, de repente, em algumas coisas que talvez ele nem perceba. E o que são os ganhos que ele gostaria de perceber que eu não estou oferecendo e o que eu estou oferecendo que ele não percebe. Então, é uma ferramenta muito bacana para a gente, inclusive, cortar custo e focar o serviço e o produto na experiência do cliente. Então, se você quiser tomar nota, o livro é esse aqui, Value Proposition Design, do Osterwalder. Ele é excelente para esse momento que a gente está vivendo, que é o momento de colocar, de repente, cortar custo onde deve ser cortado e oferecer experiência onde deve ser oferecida, né? E a gente tem encarado dessa maneira. As dores do nosso trade são as dores que nós temos que tentar aliviar
né? E onde o nosso trade vê ganho, é onde a gente tem que realmente tentar agir, né? Porque a gente está também entregando valor. Não só o trade, tem uma série de outros públicos que a gente atende, inclusive o cidadão comum de Gramado, né? A gente tem 10 públicos mapeados, que são nossos clientes, que a gente precisa entregar valor. Então, realmente, a gente tem buscado trabalhar dessa maneira. E toda vez que um de vocês reclama e diz, olha, vocês podiam fazer assim, eu estou sentindo uma falta da Secretaria de Turismo nisso, naquilo, eu fico grato, porque vocês estão me mostrando as dores que talvez eu não estou oferecendo analgésico, né? Da mesma maneira, o TripAdvisor ele tem que ser também um guia para o trade turístico. Todo teu cliente que hoje reclama, que mete lá a boca no TripAdvisor, é um cara que está te manifestando uma dor, que ele precisa de um remédio, ele precisa perceber que alguém está tentando aliviar aquela dor, né? Então é oportunidade, né? Para a gente buscar 95% de bom, muito bom ou excelente no TripAdvisor. É basicamente isso, né? E nesse sentido, né, Rafa, é no momento da dor, é no momento da angústia que a gente passa a repensar valores. Nós, muito antes, já falávamos em turismo de experiência. O mundo vem consumindo turismo de experiência como uma forma moderna desse entendimento do nosso segmento. E talvez faltou essa parada, né, da forma mais lamentável possível, porque ninguém quer vivenciar uma situação e uma dor dessa que todo mundo está passando, que está impactando as nossas vidas e os nossos negócios. Mas, por outro lado, serve como uma reflexão e uma oportunidade de a gente tratar o turismo de uma forma diferente. Isso é fundamental, gerar um retorno para aquilo que o nosso cliente vem investindo na nossa cidade, no seu tempo de vir aqui participar de um evento, de ter conhecimento, no seu tempo livre de férias, de poder ter emoção, de ter encantamento, de se sentir bem, de sair falando bem das nossas cidades. Aqui eu não vou falar só Gramado, né, falando como região. Eles têm que vir para cá e têm que ter uma experiência única. Só que, realmente, se a gente fizer, né, um pensar retroativo disso tudo, e a gente vem acompanhando aqui alguns comentários, a gente pede desculpa, pessoal, que às vezes a gente não consegue ler tudo, a gente já gosta de falar, né, Rafael? E aí, olha tudo, tinha que ter 3 horas aqui de live. Mas muitas das coisas que a gente vem conversando aqui é no sentido de a gente entender que o nosso posicionamento ele também tem que mudar um pouco, né? A questão de ter um preço, um custo-benefício que a gente sempre fala, adequado, quer dizer, tu cobrar de uma maneira adequada por um serviço, por um produto, a gente sentiu nesses últimos anos que daqui a pouco a gente, enquanto cidades, subimos num salto alto e nos altos... Não é por aí. Teve que vir uma crise para fazer com que a gente ressignificasse, reentendesse e passasse a compreender que também nós precisamos mudar um pouco o nosso modelo de negócio, a nossa forma de interagir com o nosso público, entender e compreender melhor o perfil do cliente, porque o tempo e o investimento dele é precioso. Se nós queremos ter esse cliente de volta e que ele multiplique uma informação positiva do nosso destino, aí entra a imagem, entra a marca, para fazer um fechamento de tudo isso que a gente está falando, a gente tem que tratar ele bem, não apenas na primeira vez que ele vem, mas quando ele vier da outra vez, tem que ser melhor a experiência. A gente tem que fazer um encantamento que a Disney faz com o cliente, né? Que é cada vez, o que os caras estão fazendo de novo, como é que está a experiência? Puxa, a cidade está limpa, está segura, os hospitais... o atendimento de segurança está ok, a saúde está boa, eles são educados, eles param na faixa de segurança. Quer dizer, é tanta coisa boa que a gente pode mostrar para o mundo que a gente precisa de todos vocês que fazem parte da nossa cadeia do turismo como multiplicadores da informação. E aqui fica um apelo, né, Rafa? Um apelo para que todo mundo, não é o Eduardo, o Rafael, os demais presidentes das entidades, é todo mundo. Nós estamos no mesmo barco. Esse mesmo barco hoje tem vários furos. Eu não preciso estar lá na proa achando que está tudo bem, que nada vai acontecer. O Titanic vai afundar e afunda todo mundo. Então a gente tem que estar unido. Acho que é essa a mensagem final que a gente gostaria de passar, né, Rafa? Desse comprometimento dessa união de todos, né? Exatamente, né? O que a gente precisa, de certa forma, ter essa consciência, né, Eduardo? Assim, só dando um fecho aqui com algumas
algumas questões aí que o pessoal apresentou, né? Sim, o poder público ele deve, né? Temos sinalizações para endurecer um pouquinho mais na questão do uso de máscaras, né? Existem questões jurídicas, né, do que é cabido ou descabido juridicamente, mas a gente sabe que é um momento de guerra e algumas medidas às vezes precisam ser tomadas de forma mais dura para que sejam obedecidas, né? Então, naturalmente, a questão do uso de máscara, sim, a população de Gramado, né, está sendo orientada a usar as máscaras, e é muito importante, né, que a gente precisa muito mais do que falar, fazer, né? Não adianta eu ter um lindo selo com a marca do Hospital de Referência do Rio Grande do Sul na minha vitrine, dizendo que meu estabelecimento está certificado, e a pessoa que atende na minha empresa ou que está ali varrendo na frente está sem máscara. Então, a tua imagem, de certa forma, ela termina vendendo muito mais do que qualquer ação. Sim, no momento em que nós tivermos aqui todo mundo usando máscara, isso é um compromisso que a gente tem que assumir, né? Eu, enquanto Secretaria de Turismo, de fiscalizar os meus funcionários que vão estar realmente obedecendo usando máscara e vão estar em isolamento, aqueles que são público de risco. Da mesma forma, o empresário também tem que se certificar disso, né? O turista, a gente vê que o pessoal ainda está meio descuidado em relação a isso, né? A gente tem conversado até com algumas empresas que queiram, por exemplo, distribuir máscaras dentro das suas empresas, não pode panfletar com máscara, mas imprimir a máscara com a marca da empresa e já fazer uma ativação de marca com responsabilidade social, pode entregar, quando o cliente for na empresa, pode entregar a máscara para ele vai sair fazendo propaganda o resto do dia também, e vai ser uma ação responsável, né, do ponto de vista social, né? E a questão de fiscalização, existem dificuldades de fiscalização por parte do município, sobretudo porque ninguém é preparado para uma pandemia dessa magnitude, sendo que nunca aconteceu com nenhum em vida aqui, né, algo parecido. Existe dificuldade, mas existem canais onde o cidadão pode denunciar, né, medidas que são relacionadas à saúde ou não relacionadas à saúde. Aquele descumprimento do decreto, que eu estou cuidando e meu vizinho não está cuidando, dá uma ligadinha para a gente que realmente vai ajudar a nossa fiscalização e é uma medida responsável do ponto de vista social, não é ser dedo duro, é ser responsável mesmo. Então, gente, isso que eu gostaria de dizer, a gente está disposto a construir junto, né, fazer com responsabilidade e contem com a Secretaria de Turismo, a gente está junto, a gente está levantando dados para também trazer para vocês, para ajudar na tomada de decisão. Então, a gente está aplicando agora a pesquisa de intenção de visita a Gramado, vai ser disparada a partir de amanhã. Eu peço ajuda do trade para colocar nas suas redes sociais, para colocar no seu site, enfim, onde quiser colocar o link para os visitantes responderem a pesquisa. A pesquisa de situação das empresas de Gramado já está no ar, foi lançada agora final da manhã e a gente já está contando aqui com 125 empresas que já responderam a pesquisa de situação. Convido também quem não respondeu, acesse o link, a gente distribui para todas as entidades para ser disseminado nos grupos dos empresários, enfim. Então é muito importante. A gente vai colocar agora também no nosso portal, no novoturismo.gramado.rs.gov.br, inclusive empresas que precisem de direcionamento nesse momento de crise, consultoria gratuita do Sebrae, 1 hora de consultoria por videoconferência. A gente conseguiu convênio com a Secretaria de Turismo com o Sebrae, novoturismo.gramado.rs.gov.br, entra lá, coloca o interesse e um técnico do Sebrae vai ligar para 1 hora de consultoria no assunto que a empresa precisar nesse momento. Tá? Então é um serviço que a gente colocou à disposição também para ajudar nesse momento de crise. Gente, obrigado. Eu fico à disposição aqui na Secretaria para o que vocês precisarem. Rafa, te agradecer mais uma vez aí pela tua atenção, pelo teu tempo. Foi um bate-papo super legal e mais uma vez a gente pede desculpa para todos que a gente daqui a pouco não tenha conseguido responder alguma pergunta ou ter aprofundado determinado assunto, dado a complexidade do momento. Se a gente for analisar cada situação e a gente observando aqui nos comentários, e também é o olho no gato, outro no peixe, está aqui, daqui a pouco está aqui, é complicado porque tem muita coisa legal para se falar nesse momento, muita coisa boa mesmo. E é nesse sentido que o Convention vem se colocando a serviço do nosso associado, daquele profissional do turismo que precisa, no entendimento da sua dor, encontrar alguma solução e algum respaldo comum. E olha só, Rafa, semana que vem, sim, a gente vai estar falando sobre um pouco do impacto psicológico
e do lado da depressão, né? Como que cada um vem lidando com essa situação no seu interior? Como é que a gente busca um auxílio, uma ajuda para poder trabalhar o seu equilíbrio e automaticamente gerar uma energia positiva aí para o seu negócio e para a sua comunidade? Então, é uma situação extremamente importante. A gente precisa estar muito atento a isso. Tivemos ontem a perda de um parceiro nosso, né, do Matheus, da cervejaria do Farol, um líder, um empresário da nossa região, acabou se suicidando, e tudo isso é muito complexo, porque as pessoas não estão sabendo, né, nós não estamos sabendo lidar com o futuro da doença, os medos. Tudo isso nos torna um momento muito pequeno. A gente vê como, enquanto ser humano, a gente é pequeno diante de tudo isso que está acontecendo, né? Nada mais do que nunca somos todos iguais, enfrentando essa pandemia e enfrentando esse momento. Então, a gente quer deixar aqui o nosso agradecimento especial a cada um de vocês. Nosso muito obrigado, Rafa. Contamos contigo e queremos, sem dúvida nenhuma, estar, enquanto empresa, enquanto empresário, enquanto entidade, à disposição da pasta do turismo, à disposição da Prefeitura Municipal de Gramado, também fazendo extensão a Canela, Nova Petrópolis, São Chico e Picada Café, para a gente poder contribuir nesse momento e poder estar apresentando, né, esse novo calendário de eventos aí no segundo semestre. Estamos finalizando em conjunto, e também quais são as medidas protocolares, sanitárias, de tudo isso que a gente tem que tomar nessa retomada, a curto, médio e longo prazo. Então, fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, e a todos um grande dia. Obrigado.